Vamos voltar lá um pouco pro teu lado da espiritualidade lá. Sim. Você disse que tava a um ponto de se matar, entrou num terreiro, esse terreiro te tirou meio que da fossa ali e te deu um norte, né? Só que você disse que logo posteriormente esse terreiro começou ele fechou durante um tempo, né? Sim, porque era no final do ano e fechou por conta das festas e voltou em fevereiro. E nesse meio tempo eu via os obsessores, eles me atormentavam, Teve um dia que eu tava... Conta mais sobre essa sua parte como obsessor. Então, como que é? O meu quarto fica literalmente do outro lado da linha do trem. E aí, cada trem que passa, é uma energia do ferro, porque o ferro é uma energia densa e as pessoas fazem carro, enfim. E as pessoas se suicidam muito lá. Tem muito caso de suicídio. Então, eu vibrava numa frequência baixa de que minha vida é uma bosta, nada dá certo, e nós somos o que nós vibramos. Sim. Então, se minha vida é uma bosta, nada dá certo... Nada vai dar certo e a sua vida é uma bosta mesmo. Então, minha vida era uma bosta, e eu ficava nessa frequência, minha vida é uma bosta, eu sou depressivo, eu sou esquizofrênico, tenho que tomar um remédio controlado. E eles são o quê? São sugadores, e eles obsidiavam. Então, no começo eu não tinha força. Eu ficava assim, ó. Eu não conseguia ter força. Tá zumbizão. Zumbi. E aí teve um dia que, tinha um obsessor que esse daí era um filho da puta, mano. Esse daí foi um filho da puta. Eu vi ele entrando no quarto, eu tava no meu quarto. Era tipo 11 horas da noite, passou um trem, eu senti ele entrando no meu quarto. Ele andou na minha cama e ele puxou meu pé. Isso eu vendo na clarividência, mas ele era tão denso, tão ruim, que fazia uma sombra. E ele puxou meu pé e depois ele veio andando aqui assim do meu lado e começou a me sugar. Aí eu falei, mano, isso já tava no desenvolvimento, já tava passando com os guias. Eu peguei e falei, mano, o que tá acontecendo? Aí eu olhei assim e eu não vi nada no meu olho físico, mas eu fechei o olho, eu vi ele. E eu não tinha força pra rezar, não tinha força pra fazer nada. Aí eu fiz o quê? Saí correndo, fui pro quarto da minha mãe, da minha irmã. Aí eu falei pra minha, mãe, tem um espírito lá no meu quarto, eu tô passando mal e não sei o que, não sei o que. Aí minha mãe falou assim, vamos lá. Minha mãe na hora que minha mãe entrou no quarto, as costas dela repuxou tudo, que ela ficava assim, que ela não conseguia se mexer, de tão denso que tava a parada. E aí ela começou a falar em línguas. Minha mãe começou a falar umas línguas que eu nunca ouvi ela falando. E ela começou a falar. E foi acalmando, indo embora. E depois ficou uma frequência boa. E foi isso. Só que esse mesmo obsessor, ele fez eu surtar. E aí entra numa história sobre esse obsessor. Eu tava lá em casa, de boa, entre aspas, de boa. Por que você respira fundo quando você fala dele? Porque mano, me marcou muito. Vai vendo. Eu tava em casa de boa, lavando a louça. E aí, eu não me dou muito bem com meu padrasto. Mas eu respeito ele. E aí, ele falou um negocinho e eu surtei. Eu surtei. Quebrei o meu quarto todo. Quebrei tudo na pancada, no murro. E ficava falando, eu vou matar. Ele, né? Porque eu comecei a surtar. E ele encostou, esse obsessor, né? Esse obsessor, ele encostou e ficava... Eu surtei, quebrei tudo. Falei que ia matar todo mundo, depois ia me matar. Enfim... Aí nisso, a gente já tava no terreiro. Aí minha mãe ligou pro pai de santo, falou... Peraí, você teve esse ataque em casa? Em casa? E aí te levaram pro terreiro? Não. Tá. Isso foi tipo terça-feira. Ah, tá. Aí ela ligou pro pai de santo. O pai de santo. Okay. Aí o pai de santo foi... Né? Assim, deu... Não sei, só sei que melhorou na parada. Na semana, melhorou, foi melhorando. Aí no final de semana teve a gira. Na hora da gira, era a gira de Preto Velho. Eu cheguei lá no Preto Velho, falei com o Preto Velho, o Preto Velho pegou e falou assim, então filho, fica até o final o homem da capa quer falar com você, o Exu quer falar com você. Eu falei, tá bom, pai. Aí ele pegou, terminou a gira, passou todos os consulentes com os Pretos Velhos, desceu o Exu. Aí desceu o Exu de todo mundo e fecharam as cortinas e começou. Aí tinha um Exu na minha esquerda, um Exu na minha direita, um Exu atrás de mim, um Exu nos quatro pontas e eu no meio. E o Exu da casa, o seu quebra-galho, ele falou assim, filho, tem um filho da puta aí atormentando a sua cabeça, né? Eu falei, pai, tá difícil. Ele falou assim, eu vou mandar esse filho da puta lá pro inferno. E ele falou no meu ouvido assim, atrás de mim, eu vou mandar esse filho da puta lá no inferno. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que começar a estudar, você tem que focar mais no seu desenvolvimento e
E eu vou fechar também um pouco da sua mediunidade, porque você tá passando muito disso que você tá passando, de ouvir, de ver, por conta a sua mediunidade tá muito desregulada, porque eu sempre fui médium. Quem é médium sempre é médium. Essa pressão de equilíbrio, né? É, exatamente. Então, como eu tava muito no começo, ele fez o trabalho. Aí, depois disso, minha vida mudou. Aí, fez o trabalho. Foi um trabalho fudido. Fiquei lá, sentindo tudo. E ele pegou vela, acendeu vela na minha cabeça, na minha orelha, nas 2 orelhas, no olho, na cabeça. Passou, mano, o portal em tudo, tirando todas as quisilas. E eu sentindo tudo, tremendo. Foi algo surreal. E depois, nunca mais eu vi esse obsessor. Eles literalmente encaminharam ele. E depois disso, minha vida mudou. Mudou muito, porque eu comecei a dormir, eu comecei a ter os meus pensamentos, porque eu não tinha meus pensamentos. Eram só deles. Eu não conseguia ouvir a minha intuição, a minha conexão. Eu vibrava numa frequência tão baixa que era obsessor.